pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o efeito de agentes complexantes sobre a solubilidade de compostos pouco solúveis. Nós já falamos num vídeo anterior da capacidade que alguns íons têm de participar de mais de um equilíbrio químico. E com isso nós estamos gerando reações de competição dentro dessa solução. E aí vai prevalecer aquela relação que torna o sistema mais estável. Hoje nós vamos falar do efeito dos agentes complexantes sobre a solubilidade de compostos pouco solúveis. Normalmente é possível solubilizar esses compostos, que têm uma solubilidade muito limitada em solução aquosa, principalmente, que é o objeto de estudo desses equilíbrios iônicos que estamos fazendo. E ao colocar esse agente complexante, nós temos a capacidade de aumentar a solubilização desses compostos pouco solúveis. Então, a solubilidade desses compostos pouco solúveis, eles podem ser aumentados através da complexação do cátion, por exemplo. Se nós considerarmos aqui o brometo de prata, que a gente sabe que é um sal pouco solúvel, ele tem a equação aqui de solubilidade como mostrada, formando Ag+, Br-. A sua solubilidade pode ser aumentada se eu introduzir na solução amônia. A amônia forma um complexo com a prata, então o cátion vai ser complexado, ele forma um complexo solúvel em água. Duas cargas mais, Este complexo aqui ele é solúvel. Ele permanece em solução aquosa. Então eu promovo um deslocamento de equilíbrio, porque colocando amônia eu sequestro a prata. Esses íons pratas então serão sequestrados pela amônia e eu desloco esse equilíbrio então para a direita, o que diminui essa quantidade de brometo de prata em solução. Então, uma complexação do cátion, neste caso, aumenta a solubilidade do AgBr, do brometo de prata. Outra possibilidade é o efeito da complexação sobre o ânion desses compostos pouco solúveis. Um exemplo disso é a solubilidade do cloreto de cobre 1. Nesse caso, o cobre tem carga +1, é um sal pouco solúvel, formaria cobre+, mais Cl- em solução aquosa. Alguns compostos têm a propriedade de formarem complexo com seus próprios ânions. Então, se eu acrescentar nesta solução um excesso de íons cloreto, se eu colocar um excesso de íons cloreto, ao primeiro momento nós pensaríamos num efeito íon comum, aumentando a concentração de cloreto, nós poderíamos deslocar esse equilíbrio para a esquerda, e diminuiríamos a solubilidade do cloreto de cobre. Isso, até um certo limite, acontece. Posteriormente, o cloreto de cobre ele pode formar um complexo com o cloreto, o que faz então que a solubilidade do cloreto de cobre aumente em solução. Nós temos esse aqui também. Então veja que nesse caso a presença do cloreto forma espécies complexadas, que são solúveis em água, e aí a partir de uma certa concentração de cloreto eu não terei mais o efeito do íon comum, que seria um efeito de redução da solubilidade, mas eu terei um efeito da complexação que vai promover um aumento da solubilidade. Vamos entender através de um exemplo. Aqui é pedido para que nós calculemos a solubilidade do brometo de prata numa solução contendo amônia na concentração de 1 mol por litro. Nós sabemos que a constante de KPS, do produto de solubilidade, é 5 vezes 10 a menos 3, e a constante de formação do complexo, essa é a estrutura do complexo, é 1,7 vezes 10 a sétima.
Nós fazemos o tratamento sistemático, então nós escrevemos as equações químicas que estejam ocorrendo nessa solução. Então, como nós temos brometo de prata, nós temos a equação solubilização, né, parcial dele, já que ele é um sal pouco solúvel. E como forma então um complexo com a prata, eu tenho a prata mais 2 amônias, formando a G, NH3, 2+. Escrevo então agora as expressões das constantes de equilíbrio. Então eu tenho aqui o equilíbrio de solubilidade, KPS, AG+, vezes BR-. E eu tenho aqui a constante de formação, né, para o complexo, vai ser a concentração do complexo, dividida pela concentração de íons prata, vezes a concentração de amônia ao quadrado. Escrita então a expressão do equilíbrio, nós precisamos fazer os balanços, né? Nesse caso nós vamos trabalhar com o balanço de massa. Já foi explicado no vídeo anterior o porquê no equilíbrio de solubilidade nós acabamos utilizando o balanço de massa. Lembrando que se trata de um problema que pede para que nós calculemos a solubilidade. Então nós precisamos definir nesta solução qual íon representa de forma mais simples a solubilidade deste sal. Nós podemos observar que vai ser aquele íon que não participa de nenhuma outra reação paralela. Então, para o brometo, nós podemos entender que a sua concentração será igual à solubilidade. A solubilidade também pode ser calculada pela concentração das espécies que contêm prata. Por quê? Essa prata vai ser liberada desse sal pouco solúvel. Uma parte pode permanecer em solução, outra parte forma o complexo. Então, a soma dessas duas concentrações me dá a quantidade total, né, de prata na solução, que também é uma medida da solubilidade. Então, eu posso entender que a concentração de íons prata mais a concentração do complexo também é igual à solubilidade. Além disso, como nós temos um equilíbrio de complexação, nós não podemos esquecer de fazer o balanço do agente ligante, né, do complexante. Então, a concentração de amônia, que é o nosso complexante, vai ser igual à concentração de amônia em solução mais a quantidade de amônia presente no complexo. Como tem duas amônias, então multiplico a concentração por 2. Lembrando que aqui nós conhecemos qual é a concentração analítica de amônia. Ele fala que é 1 mol por litro. Então, um pouco igual a 1. Então, dessa forma, nós temos o seguinte sistema para resolver. Nós temos, em relação ao KPS, a concentração de prata, vezes a concentração de brometo, vai ser igual ao valor do KPS, que é 5 vezes 10 a menos 13. Nós temos aqui a formação do complexo, concentração do complexo dividido pela concentração de íons prata vezes a concentração de amônia ao quadrado vai ser igual à constante de formação do complexo. Nós temos aqui 1,7 vezes 10 a sétima. Por fim, nós temos os balanços de massa, e se eu observar aqui, eu posso igualar essas duas expressões, né? Porque a solubilidade é a mesma, de forma que eu encontro que a concentração do íon brometo é igual à concentração da prata mais a concentração do complexo. E por fim, o balanço de massa da amônia, que nós sabemos que a amônia mais 2 vezes a concentração do complexo vai ser igual a 1. Então, eu tenho essas 4 equações.
E eu tenho quantas incógnitas? A prata, o brometo e o complexo e a amônia. 4 incógnitas. Então, 4 equações, 4 incógnitas, o sistema tem solução. Como eu preciso, então, determinar a solubilidade, e nós definimos que a solubilidade é igual à concentração do íon brometo, de maneira mais simples, eu vou usar a equação 3 para determinar essa concentração. Então, brometo é igual à concentração de íons prata mais a concentração do complexo de prata. Então, eu preciso achar quem é a concentração de prata, quem é a concentração do complexo. A concentração de prata pode ser determinada a partir do equilíbrio de solubilidade e a concentração do complexo pode ser determinada a partir do equilíbrio de complexação. Basta que a gente faça o isolamento, né, dessas incógnitas nessas equações. Então veja aqui que eu tenho que a prata vai ser igual, isso é o valor de KPS, né? Dividido pela concentração de brometo. E aqui a concentração do complexo vai ser igual à constante de formação vezes a concentração de prata vezes a concentração de amônia ao quadrado. Observem que aqui eu tenho um termo em função da prata novamente. Eu posso substituir essa expressão aqui. E aí eu vou ter AgN3,2+, ou seja, a concentração do complexo vai ser igual à constante de formação vezes. Quem que é a concentração de prata? É o KPS dividido pelo brometo. Então, vezes KPS dividido pela concentração de brometo vezes a concentração de amônia ao quadrado. Então, agora eu sei quem é a prata e quem é o complexo de prata, né? Eu sei de onde vêm as suas concentrações. Eu vou substituir aqui, ó. A concentração de brometo será a prata, eu já sei que é o KPS pelo brometo. KPS dividido pela concentração de brometo, mais a concentração do complexo, que nós determinamos como sendo constante de formação vezes o KPS, dividido pela concentração de brometo, vezes a concentração de amônia ao quadrado. A partir, então, dessa expressão, já é possível determinar a concentração de brometo. Então, vejam que eu tenho um termo comum, né, nessa equação, que é o KPS pelo brometo. Então, vou colocar ele em evidência, de forma que eu terei KPS sobre brometo. Esse termo dividido por esse é 1. Esse termo dividido por esse é o que sobra, menos o KPS dividido pelo brometo. Então, nós temos KF vezes a concentração de amônia ao quadrado. Vejam então que o brometo que está aqui dividindo pode passar multiplicando, e aí nós teríamos brometo ao quadrado é igual a KPS vezes 1 mais KF vezes a concentração de amônia ao quadrado. Se nós fizermos a substituição do KPS, do KF e da concentração de amônia, nós já conseguimos calcular a concentração de brometo. No entanto, essa concentração de amônia aqui presente é a concentração de amônia no equilíbrio. E nós não sabemos a concentração dela no equilíbrio. Nós sabemos que a concentração dela no equilíbrio mais a concentração do complexo, né, porque ela está presente no complexo, é igual a 1. Então, nós precisamos definir quem é a concentração de amônia.
Nós podemos fazer uma aproximação considerando a concentração de amônia presente na solução. A partir então dessa expressão 4, eu consigo identificar que a concentração de amônia no equilíbrio vai ser igual à concentração de amônia analítica, que é 1, menos 2 vezes a concentração do complexo. Tentar trabalhar com essa expressão daria muito trabalho. Nós podemos fazer a consideração de que a concentração de amônia analítica vai ser muito maior que a quantidade de complexo que está sendo formado. Isso faz sentido considerando que a solubilidade desse sal é muito baixa. Então, a quantidade de prata que está sendo formada é muito pequena e mesmo aquela que está sendo deslocada pela amônia não é suficiente para consumir toda a amônia presente na solução. Então, a gente assume que essa concentração aqui é muito maior que a concentração do complexo. Com isso, a gente pode dizer que a concentração de amônia vai ser igual a 1, ou seja, a concentração de amônia vai ser igual à concentração analítica dessa espécie. E aí nós podemos então simplificar essa expressão, dizendo então que essa concentração ela é aproximadamente a concentração analítica. E aí nós temos que o cálculo da solubilidade é igual a KPS 1 mais KF vezes a concentração analítica da amônia ao quadrado. Agora nós temos todos os termos que é possível de ser substituído. Conhecemos o KPS, conhecemos a constante de formação e conhecemos a concentração de amônia. Então, a concentração de brometo será a raiz quadrada dessa expressão, KPS 1 mais KF, vezes a concentração de amônia ao quadrado. Se vocês fizerem a substituição dos valores aqui, do KPS, do KF, a amônia, sabendo então que a concentração é 1, a gente vai chegar numa concentração de brometo que é igual a 2,9 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, a solubilidade desse sal é 2,9 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Precisamos agora verificar a aproximação que foi feita em relação à amônia. Neste equilíbrio, nós fizemos uma única aproximação. Então, precisamos verificá-la, que foi assumir que a concentração analítica de amônia é maior que 2 vezes a concentração do complexo. No entanto, eu preciso conhecer a concentração do complexo para avaliar se isso é verdade ou não, né? Essa aproximação ela vem do balanço de massa da amônia, que nós mostramos que a amônia em solução corresponde à concentração analítica menos 2 vezes a concentração do complexo. Para saber a concentração do complexo, é importante que a gente conheça a concentração de íons brometo, a concentração de íons prata, e aí, por fim, calculamos a concentração do complexo. A concentração de brometo nós determinamos, 2,9 vezes 10 a menos 3 mol por litro a menos 1. A concentração de prata, ela vem a partir da expressão do KPS, em que, prata vezes brometo é 5 vezes 10 a menos 13. Como eu conheço o brometo agora, eu isolo o brometo para encontrar a concentração de prata, tá? Então, é só substituir aqui, KPS dividido pela concentração de brometo, eu vou encontrar a concentração de prata. Então, aqui seria KPS dividido pela concentração de brometo. Isso daria 5 vezes 10 a menos 13, dividido por 2,9 vezes 10 a menos 3,
que vai dar exatamente 1,7 vezes 10 a menos 10 mol por litro. Então, descobri qual é a concentração de prata. E a concentração do complexo vai vir exatamente do equilíbrio de complexação. Ó. Nós isolamos aqui, ó. O complexo é Kf vezes a concentração de prata vezes a concentração de amônia ao quadrado. Então, nós temos Kf vezes a concentração de íons prata vezes a concentração de amônia ao quadrado. Lembrando que nós fizemos a aproximação que a concentração de amônia é igual à sua concentração analítica, ou seja, 1. Então, substituindo esses valores, nós temos 1,7 vezes 10 a sétima vezes 1,7 vezes 10 a menos 10. Então, Kf, concentração de prata, vezes 1 ao quadrado, que é a concentração de amônia ao quadrado. Isso vai nos dar uma concentração de 5,86 vezes 10 a menos 3 mol por litro a menos 1. Então, essa é a concentração do complexo. A aproximação diz que a concentração analítica da amônia é muito maior que 2 vezes a concentração do complexo de prata com amônia. A concentração da amônia, então, é 1 molar, e 2 vezes a concentração do complexo será 1,17 vezes 10 a menos 2 mol por litro a menos 1. Logo, a gente já pode considerar que isso é verdade, né? A concentração analítica é muito maior que a concentração do complexo formado. Nós teremos que a concentração de amônia seria igual a 1 menos 1,17 vezes 10 a menos 2, o que é igual a 0,9882 mol por litro. Ou seja, a concentração de amônia de fato está muito superior, né? Ela está em excesso nessa solução e ela é consumida muito pouco para a formação desse complexo. Então, nós podemos dizer aqui que a aproximação é válida para essa concentração de amônia. Comparando o efeito, então, da complexação na solubilidade, nós precisamos avaliar a solubilidade deste composto. Então, ó, solubilidade do AgBr em duas situações. Primeiro em água pura, né? Então sem a presença do agente complexante. Nesse caso, a solubilidade dele vai ser a raiz quadrada do Kps, o que vai levar a uma solubilidade de 7,1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. E agora a solubilidade na presença de amônia, que é o agente complexante. A solubilidade aqui foi determinada como 2,9 vezes 10 a menos 3 mol por litro menos 1. Observem que a solubilidade aumentou significativamente devido à formação do complexo. Finalizando a nossa discussão, ainda é possível fazer uma aproximação matemática na expressão obtida no fim da dedução dessa fórmula. Então, para essa expressão aqui, ó, nós podemos ainda fazer uma breve consideração. A solubilidade corresponde à concentração de brometo, que é a raiz quadrada de Kps vezes 1 mais Kf vezes a concentração de amônia ao quadrado. Aqui nós temos uma aproximação matemática bem simples de ser feita. Se nós observarmos o Kf, ele é da ordem de 10 à sétima e a concentração de amônia é 1. Ou seja, esse termo da expressão, Kf vezes amônia, é muito maior do que esse termo 1. Somar 1 a essa multiplicação não vai fazer diferença, então nós podemos descartar esse 1 nesse somatório e a concentração de brometo pode ser determinada diretamente pelo Kps vezes Kf
vezes a concentração de amônia ao quadrado. Se vocês fizerem esses cálculos, vocês vão chegar numa concentração de brometo de 2,91 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Ou seja, um valor que nós já tínhamos encontrado no cálculo anterior, né, com a expressão completa. Esta foi a aula para mostrar o efeito da complexação sobre a solubilidade de sais. Aqui é um exemplo da complexação do cátion, mas nós observamos que o ânion também pode sofrer este tipo de comportamento e vir a se complexar também, aumentando a solubilidade de compostos pouco solúveis. Até mais!